Fala, companheirada, iniciando mais um o podcast em defesa da educação. E hoje a nossa convidada de honra para um grande prazer aqui no nosso podcast é a professora Lia Ciomar Macedo Faria. Para quem conhece com maior intimidade, professora Lia Faria. Professora Lia Faria, que atua no curso de pós-graduação, o PROPED da UERJ, orientando alunos de mestrado e doutorado em educação na área de instituições, práticas educativas e história da educação. Para conversarmos sobre a escola de tempo integral, nos dias atuais, a chamada escola de turno único. Muito prazer, professora, por estar aqui com a gente, ter aceito o nosso convite. É muito importante para a gente conversar com a senhora hoje sobre esse tema que eu tenho certeza que a senhora é mais do que mestra. Obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, também estou muito feliz de estar aqui no seu programa e cumprimentar todos aqueles que estão nos ouvindo, e tenho certeza que sempre é um motivo importante nós pararmos para ouvir e discutir educação. Com certeza. Obrigada, professora, mais uma vez, muito obrigada. E eu vou entrar logo no nosso programa, porque eu estava muito ansiosa para conversar com você, professora, sobre esses temas. Eu acho que no Brasil, no Rio de Janeiro e nos seus 92 municípios, mas também no Brasil, não deve haver hoje um professor que nunca tenha ouvido falar da história dos CIEPs, a história da escola de tempo integral que aconteceu no Rio de Janeiro, uma experiência no Rio de Janeiro e também no Rio Grande do Sul, né? E essa escola de tempo integral, CIEPs, né? Projeto para educação elaborado pelo professor Darcy Ribeiro, vice-governador, naquela época, do ex-governador Leonel Brizola. Professora, a senhora também atua em educação há 6 décadas, né? Eu acho que a senhora é uma memória viva da educação fluminense, eu não tenho dúvida disso. Mas atuou como coordenadora pedagógica, não é isso? Na implementação dos CIEPs, dos Centros Integrados de Educação Pública, entre 83 e 86. A senhora atuou na capacitação dos futuros professores que iriam atuar nas escolas de tempo integral, os CIEPs. Então, eu queria iniciar a nossa conversa relembrando um pouquinho desse projeto. Como foi a sua vivência? Quais eram as suas perspectivas naquele momento? Fala um pouquinho da gente dessa experiência, por favor. Eu acho importante a gente contextualizar, né, inclusive, que Brasil era aquele. Nós estamos Sim, saindo, né, complementando o processo de redemocratização, né, com toda aquela questão da anistia, e houve inclusive aquela eleição indireta que frustrou, depois a morte do Tancredo, aí sobre o Sarney, mas de qualquer maneira é a volta dos exilados, né? É a música, é a volta do irmão do Efil, é a volta de Brizola, é a volta de Darcy, é a volta de Arraes. Então era um Brasil que estava pleno de esperança, né? Esperança de retomar aqueles sonhos das décadas de 50 e 60 que vieram com Juscelino, com Jango, com um projeto, né, de nacionalismo, um projeto nacional para o Brasil, muito calcado na educação e na cultura, né? Porque naqueles anos 60, por exemplo, com as reformas de base do João Goulart, você vê um grande foco era educação e cultura. Então é importante a gente fazer esse link desses anos, início 80, com os anos 60, porque é o mesmo grupo, né? O grupo que vem do trabalhismo, né? E esse grupo, principalmente aquele trio, né? Darcy Ribeiro, Brizola e Oscar Niemeyer, eles estiveram no exílio sonhando com essa volta e o tempo todo Brizola, eu só vejo um caminho, educação. Eu só vejo um caminho para recuperar esses 20 anos de apagamento, né, de silenciamento do Brasil, é educando o povo.
né? Isso era um norte claro para o Brizola e que foi contaminando todo mundo, e com o Darcy, com o Anísio, que Anísio Teixeira era o grande mestre, na verdade, do Darcy. Toda a inspiração do Darcy vinha de Anísio Teixeira, e o próprio Niemeyer, né, que sempre foi comunista, uma pessoa sempre ligado às lutas populares e sociais no Brasil. Então, esse projeto, na minha concepção, foi o grande projeto do Brasil pedagógico. Tanto que o próprio Paulo Freire dizia: o maior projeto que eu conheço da América Latina de educação são os CIEPs. Palavras do Paulo Freire. Então, no fundo, os CIEPs, eles vão ser essa grande tentativa republicana da res pública, da coisa pública, dessa escola igual para todos. Quer dizer, uma escola que tanto a classe média, os brancos, as classes populares poderiam frequentar essa escola pela sua qualidade social. E o importante é perceber o que é esse conceito de educação integral, que é diferente de horário integral. Porque educação integral, ela visa fundamentalmente formar o cidadão, preparar você para exercer um papel na sociedade, preparar você para ser um futuro trabalhador, preparar você para ser alguém útil à sociedade. É muito mais que ensino, que apenas ensino. É educação em toda a sua plenitude. Então, no fundo, os CIEPs, eles pretendiam o quê? Reproduzir aquela escola republicana que os Estados Unidos deu ao seu povo todo e que a Europa inteira deu ao seu povo. É a educação republicana. Se você for à França hoje, que eu digo sempre, que um país que manteve como um traço poderoso da sua cultura a questão da escola pública é a França. Por exemplo, você não pode filmar e fotografar nada dentro de uma escola, nem o prédio. Muito menos sonhar em fotografar uma criança, um adulto lá dentro, ou um professor, um técnico. É proibidíssimo. E, olha, a Associação de Pais da França, eu fui uma vez, visitei tudo, naquela época, isso tem mais de 15 anos, eles eram em torno de 2 milhões de pessoas associados. Qualquer tentativa na França de mudar alguma coisa na educação, esses pais vão para a rua. Essa é a verdadeira educação. É uma educação que tem como conceito, como raiz, a base da sociedade. Ela nos forma enquanto cidadãos. Quer dizer, não é só o ensino, não é só o conteúdo curricular. É o que essa escola vai te dar num cotidiano de dia inteiro. Que você chega, toma o seu café com seus colegas, vai para atividades mais regulares, depois vai para atividades complementares, aí vai para o almoço. Tudo isso tem um processo educativo. As professoras estão ali ensinando você também a se portar numa mesa, ensinando você também a se alimentar adequadamente. Depois de tarde, hora do banho, aquela alegria toda no chuveiro, e depois o jantar, quando você volta para casa. Então, principalmente as crianças das classes populares, quando você volta para casa, você teve 3 refeições, você tomou o seu banho, você foi orientado, educado, a palavra mágica, educado durante as refeições, durante esse banho, durante as brincadeiras, na biblioteca, e depois você volta para casa. E o que acontece? Você reproduz na comunidade, você reproduz nas famílias esse ensinamento. Então, essa escola ela é um polo de atração que educa para a cidadania. Não é um simples horário integral que você chama não sei quem para dar capoeira, chama não sei quem para fazer um origami, contrata pessoas aleatoriamente. Não. Como você falou, eu trabalhei com a coordenação pedagógica, com aperfeiçoamento pessoal. Você forma as pessoas para trabalharem de forma transdisciplinar, né? Que o CIEP
ele tinha uma tripartite entre educação, saúde e cultura. Então, os profissionais da cultura, os profissionais da saúde, os profissionais da educação eram capacitados e aprendiam a trabalhar de forma integrada. É muito diferente. Muito. Eh, eu vou inverter aqui um pouquinho, mas é o seguinte, professora, já que a senhora tocou nesse assunto, eu ia falar sobre essa integração, que quando, em 83, eu tinha 17 anos ainda, estava terminando a formação de professores, acho importante colocar isso, eu não fiz esse concurso. Foi uma bancada, assim, eu era muito garota ainda, estava começando a vida, né? E não fiz esse concurso. E hoje é uma das minhas grandes decepções com a vida, quando eu olho para trás, né? Tenho poucas, muito poucas, mas quando eu olho para trás, eu lembro assim, que eu não tive a oportunidade de participar desse sonho de construção da escola de horário integral aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Eu tenho certeza que foi uma experiência magnífica. Mas é isso. Um pouco que eu li, um pouco que eu estudei, um pouco que eu acompanho do seu trabalho, os CIEPs eles eram uma integração, como você falou, educação, saúde, cultura, lazer e assistência social também, né? Porque formava o cidadão. O cidadão, para sair do CIEP, o sonho, o objetivo era esse: formar um cidadão crítico na sua concepção de ser humano, né? Em toda a sua concepção de ser humano, capaz de interferir verdadeiramente na realidade, na sua comunidade, na sua própria realidade, na sua família, né? Um grande sonho, construir um país, uma nação onde seus entes sejam verdadeiramente educados para continuar o desenvolvimento dessa história desse povo. Você imagina, tem 40 anos que os CIEPs foram, né, inaugurados. Se você parar para pensar nesses 40 anos, 500 CIEPs, se nós tivéssemos mantido, seriam milhares de crianças e jovens que estariam atuando na cidade, no estado do Rio de Janeiro, com essa formação completa. Com certeza. Então, professora, levando-se em consideração esse modelo de escola completa, integral, né, de educação integral, e hoje o que preconiza, por exemplo, a LDB, né, sobre educação básica, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Hoje, esse formato de educação integral, ele teria, que foi criado lá em 83, né? Ele teria formas, mecanismos, meios, olhando a nossa sociedade hoje como um todo, muitas tecnologias, as relações são diferentes, né? São outros tipos de relação social, inclusive a distância, né? Todo mundo se relaciona com o mundo inteiro hoje. Enfim, você acha que teria condições dessa escola continuar a existir? Deveria passar por alguma reformulação ou não? Eh, Há necessidade dessa escola hoje? Então, quando você fala em educação infantil, no ensino fundamental, principalmente educação infantil, ensino fundamental, tem que ser horário integral. E se você pensa, e o ensino fundamental até o segundo segmento, porque você pega essa pré-adolescência, Claro, quando a criança sai da quinta para a sexta série, que ela sai só de um professor para pegar vários professores, várias disciplinas, é uma série, a sexta série, de muita reprovação, de muita retenção, de muito abandono da escola. Porque esse pai pobre da periferia, com pouca instrução, como é que ele vai ajudar o filho quando ele vai para essa sexta, sétima, oitava e nona série do segundo segmento? Qual o apoio que esse pré-adolescente vai ter? E daí o tráfico, então aí as drogas, tentando cooptar essa garotada, com né? certeza. Então é muito cruel você negar a educação, você negar a escola, porque negar a educação, negar a escola é jogar todo essa juventude na mão do tráfico de drogas. Com certeza, professora, é muito triste. É triste, tão triste como esse sonho, né, de implementar no Brasil essa educação de nível, de qualidade para todos
em todos os níveis, de todas as classes sociais, de todos os credos, que não foi adiante. Passados os 41 anos dessa experiência, desse sonho, hoje, se não 100%, mas eu acredito que a totalidade, quase a totalidade dos 500 CIEPs foram municipalizados. E parece que a educação integral não trilhou o caminho da continuidade, da permanência, do sucesso que a gente não só esperava, mas como a gente precisa ainda hoje, né? Eh, eu acho que eu queria perguntar, levantar assim, né? Porque eu tenho concepções, inclusive políticas, né? Educação, o homem é um ser político, né? Educação é a política central para mim. Então eu tenho concepções, mas eu queria que a senhora comentasse para a senhora quais foram os principais motivos que levaram à não continuidade desse projeto dos CIEPs para a educação fluminense. Bom, na verdade, se você pensar o projeto CEP, com tudo que a gente já falou hoje aqui, né, até o homem sendo esse ser político, aquilo Darcy Ribeiro dizia: o Brasil não tem crise nem vive crise, o Brasil tem um projeto. A classe dominante tem um projeto claro que ela não tem o menor interesse que a população se eleva, se eleve intelectualmente. Porque como é que você acha que uma população que é capaz de ler, pensar, escrever, produzir intelectualmente, como é que ela reagiria, por exemplo, a essa manipulação hoje dessas igrejas neopentecostais? Então, realmente, esse público ideologizado não interessa de forma alguma às classes produtoras, industriais, ao agronegócio. Eles querem poder continuar explorando, como vira e mexe a gente vê aí, até trabalho escravo. Eles estão o tempo todo lutando para acabar com as leis trabalhistas, para reduzir as leis Trabalho trabalhistas. infantil. Trabalho infantil, né? Uma das fúrias que houve na época contra o Lula e o PT, eu me lembro, foi quando a Benedita conseguiu aprovar a lei da empregada doméstica. Eu ouvi coisas assim incríveis de classe média, de pessoas até que me pareciam progressistas, mas totalmente revoltadas porque não iam poder mais explorar aquelas pessoas como elas exploravam. Então, na verdade, está inteiramente relacionado de que modelo de sociedade nós estamos falando, né? De que modelo de trabalho nós estamos falando. Porque você, para manter uma sociedade com esse modelo, que explora desde o trabalho infantil, desrespeita as leis trabalhistas, você não pode ter uma educação ideologizada, uma educação politizada, uma educação que conscientize o futuro trabalhador de que país é esse, que sociedade é essa e de que lugar ele ocupa nesse modelo de sociedade. A educação vai desvelar, vai revelar tudo isso, né? Quer dizer, o CIEP trabalhava o tempo todo com memória, com história, com a nossa cultura, com aquele trabalho lindo dos animadores culturais, levando os alunos para museu, para teatro, para cinema, levando para ver orquestras, quer dizer, trazendo o mundo da cultura, do conhecimento, da ciência para dentro da escola, para elevar o nível dessas comunidades da periferia. Professora, a gente tem muito que pensar em educação nesse país ainda, principalmente no momento que a gente está vivendo, de privatização total da educação, né? Nos 3 níveis, no nível federal, estadual e municipal, a gente está vivendo, infelizmente, a gente está vendo, né, a entrada das fundações, das empresas econômicas, financeiras na educação, com esse objetivo que a senhora está colocando, de produzir cada vez mais uma mão de obra barata, para que a classe dominante, essa burguesia atrasada, carcomida, que a gente sempre teve desde que chegaram os primeiros colonizadores aqui, continuamos a ter até hoje, escravista, para que cada vez mais o lucro vá para aquela classe, né? E a nossa classe popular, as nossas classes populares, as nossas classes que mais precisam, né, de investimento, vão continuar
morando na servidão da casa, né? Vão continuar apartada na sociedade, nos muros da favela, cerceados do direito à educação. Medo mesmo, né? Projeto. Darcy Ribeiro tem razão. A crise da educação não é uma crise, é um projeto. Aqui no Rio de Janeiro, professora, a rede municipal, eles criaram uma escola de turno único, com 7 horas de atividades. As crianças entram de manhã, tomam café da manhã, que é, às vezes, um pãozinho com café com leite, às vezes um de jejum, né? Uma fruta, depois tem a merenda. Elas vão ter 4 horas diárias de atividade normal, como é o turno, né? Depois elas param para o almoço e terão algumas atividades até as 2 horas da tarde, 2h30. Eles chamam de escola de turno único e propagandeiam isso como se fosse uma grande revolução na educação. As atividades que elas têm no chamado contraturno são esses itinerários formativos, né? Eu lembro que na minha época, em 79, quando eu estava na 8ª série, naquela época era seriado, eu fiz educação para o lar. Quase 50 anos atrás. Acredite, estamos mais ou menos por aí, com brigadeiros no ensino médio, né? E no ensino fundamental não está diferente. Agora tem os JETs, as escolas tecnológicas, tem até, eu soube, eu não posso deixar de reconhecer que no JETs tem uma aula, tem um espaço chamado colaboratório, onde as crianças começam a aprender alguma coisa de tecnologia, de informática, mas esses JETs são poucos dentro do universo de mais de 1.600 unidades de ensino. E mesmo assim são escolas de turno único, de 7 horas. Eu queria te perguntar, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? A escola de tempo integral e essa escola de turno único de apenas 7 horas. Mais uma vez, nós vamos entrar logo em confronto com um dado concreto, que é o seguinte: saiu 2h30, para onde vai essa criança, esse pré-adolescente, esse adolescente? A mãe está trabalhando, o pai está trabalhando. Que tipo de casa essa criança tem? Onde que eles moram? Quantas pessoas moram dentro dessa casa? Quantos aposentos tem essa casa? Às vezes não tem uma mesa, não tem uma estante para ter um livro, né? Que tipo de lazer, de cultura cotidiana essas moradias populares nessas grandes comunidades apresentam para essas crianças, para esses jovens? A questão, por exemplo, da pedofilia, do abuso sexual hoje contra crianças e jovens é uma coisa terrível. E acontece na maioria dos casos. Isso acontece, inclusive, entre os familiares, entre os irmãos mais velhos, entre os primos, entre os pais, de apoio. Ela não tem apoio. Quando você falou que é uma questão também de assistência social, é uma questão também de assistência social. E o número também da evasão e da repetência nesses alunos do segundo segmento, do 6º ao 9º do ensino médio, é uma loucura. Você vê que agora eles estão criando essa bolsa para o ensino médio, para os alunos não abandonarem. Agora, essa semana, vai sair uma outra bolsa para os alunos das universidades, para eles não abandonarem. E você vê os que vão passando nesse funil. Os que chegam nesse funil, os que conseguem chegar no ensino médio, os que conseguem chegar no ensino superior. E detalhe, sabe-se lá com que traumas, os traumas que essas crianças, que esses jovens carregam. E qual o apoio que essas mães, essas mulheres, essas famílias estão recebendo. Ora, o que isso contribui para mudar a sociedade? Você tem, vamos dizer, as aulas regulares, num determinado horário, língua portuguesa, matemática, ciências, geografia, história, e depois é o que der, o que tiver, geralmente pessoas contratadas. A maioria não são educadores, não tiveram formação para ser educadores. Eu digo mais, eu temo profundamente pela questão do assédio sexual, porque quando você coloca pessoas dentro da escola, como inspetores de aluno, ou como funcionários, ou como contratados de atividades pós-horário regular, é muito sério. Porque essas crianças podem, muitas vezes, pode ter certeza,
que há casos, e não são poucos, de abuso sexual. Nós, infelizmente, vemos, inclusive, por parte dos professores, abuso sexual. Então, você imagina o que nós não vamos ver de pessoas completamente Com despreparadas certeza. para atuar naquela função. Outra coisa, se você pensa num conceito de escola pública, da coisa pública, dessa educação integral, formadora do homem, da mulher, do ser humano na sua plenitude de todas as suas funções, corpo, alma, né, físico, cabeça. Que concepção isso está sendo dado nessas aulas complementares? Em que momento esses diferentes profissionais, educadores, técnicos contratados se sentam para planejar juntos? Olha o que a gente falou da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, que é o mundo de hoje. O mundo de hoje tecnológico é o mundo da transdisciplinaridade e da interdisciplinaridade. Não adianta só saber manejar a máquina. Você tem que ser capaz de criar e produzir o conteúdo. Nós estamos aqui usando uma parafernália eletrônica, mas você, eu, estamos sentadas aqui com um conteúdo intelectual que nos precede, de planejamento, de orientação. Qual é o conteúdo que precede essas aulas avulsas que são dadas na parte da tarde, em que os professores da manhã, se duvidar, nunca conversaram com esses profissionais do outro horário? A senhora está me forçando a retirar o elogio que eu fiz, porque eu não tinha imaginado. É verdadeiramente isso que acontece hoje. Além da educação municipal estar sendo privatizada com a contratação de professores para as disciplinas regulares, né, nós temos uma contratação também de professores para atuarem nessas outras disciplinas que são. Eu soube que nos últimos anos essa prática do contrato para professor, tanto no estado é muito pior, mas também no município está crescendo. Muito. Então, ao invés de você ter uma carreira com plano de cargos e salários, professores bem formados, concursados, com várias vantagens que os leve a ter um mestrado, um doutorado, para que eles progridam na carreira, isso tudo está desaparecendo, como desapareceu totalmente com os médicos, que foi tudo entregue às OS e agora Exatamente. são todos contratados pelo INSS. Infelizmente, isso é muito grave. O podcast podia tentar até trazer aqui pessoas que dominam isso, porque São Paulo e Goiás, eles já entregaram um número enorme de escolas públicas a essas OS. Sim. Então, seria interessante Goiás, 200 escolas. vocês fazerem um programa que trouxesse Com pessoas que certeza. têm esses dados para desvelar e denunciar, porque há uma grande pressão hoje no Brasil inteiro para essa privatização da educação. Em autonomia, em modelo de nação, isso é extremamente preocupante. Aqui a gente tem economia nas redes públicas, né? Um professor ganhando R$ 2.000. Gente, o salário do professor do Estado é uma vergonha, é abaixo do piso. É o nosso salário É de abaixo do aposentado. piso nacional. É o nosso salário de aposentado, né? E eu tenho aluno na ativa com doutorado que não ganha líquido R$ 3.000. Com doutorado. Professora, eu, infelizmente, vamos ter que caminhar para o final, porque o que é bom dura pouco, né? Eu estou aqui bebendo na fonte do seu saber, porque eu vivi um pouco a minha juventude, esse período, uma juventude também na década de 80 muito utópica, né? Contaminada com a utopia. Muito sonho. Eu queria que hoje a nossa sociedade estivesse viciada nessa utopia, né? Eu fui contaminada por essa utopia, por esse sonho, por essa esperança de um país verdadeiramente democrático e cidadão através da educação. Eu gosto de ser professora, eu gosto de ser professora da escola pública. Eu falo isso sempre porque ainda hoje me emociona quando eu tenho a oportunidade de estar na presença de uma pessoa como você
e ver que os meus sonhos ainda estão vivos, de alguma forma ainda estão vivos. E não podemos desistir. Não, desistir jamais. Você sabe que você falou muito da educação, eu lembrei da educação em Cuba, quando eu fui a Cuba Eu também estive lá. e eu procurei conhecer um pouco, né? E aí você falou, não podemos desistir. Eu conversando com uma mãe sobre esse bloqueio que acontece lá nesse momento, né? Cruel demais com a população, está faltando alimentos. Agora está faltando alimentos em Cuba. Remédios já faltam há muitos anos, insumos, mas agora está faltando alimentação, proteína animal que não tem em Cuba para a população. E aí eu perguntei para essa mãe na porta da escola, né? E aí, como é que tá? Tá ruim demais? E aí, não vai dar pé, vocês vão perder a revolução para a contra-revolução. Ela olhou para mim e falou assim: desistir jamais. É resistir, resistir e resistir. E quando não aguentar mais, é resistir. Isso marcou muito um pouco, né, do meu conhecimento sobre a educação em Cuba, porque era uma mãe pobre, pegando seu filho na escola, com um nível realmente de formação intelectual importante, para levar para dentro de casa, para sua comunidade, né, e resistir. Eu acho que a gente está precisando resistir no Brasil para conseguir avançar em busca do nosso sonho, da nossa utopia, que ainda não está morto. Eu queria encerrar, caminhar, né, para o final, falando de coisas mais agradáveis do que o Rio de Janeiro, a escola pública no Rio de Janeiro, infelizmente, como ela se encontra nesse momento. Queria falar um pouquinho do Darcy Ribeiro, que é um dos nossos grandes intelectuais, né? Antropólogo, educador, escritor. Que nunca desistiu. Político, que nunca desistiu, ao contrário. Ele tem pesquisas antropológicas na área das culturas indígenas também, foi um grande defensor, né, das culturas indígenas, do povo indígena, e foi cofundador da Universidade de Brasília, além de atuar no Ministério da Educação. Além de ser senador da República, né? Eu tenho paixão por Darcy Ribeiro, meu pai era brisolista, minha família toda foi getulista, brisolista e darcisista. Eu também estou atuando no Legislativo, né? Com uma consultoria, com assessoria. A gente acabou de escrever o Prêmio Mérito Darcy Ribeiro, está protocolado na Câmara de Vereadores, junto com a ABECS, Associação Brasileira do Ensino das Ciências Sociais, com a parceria de vocês aí, com sua parceria na Fundar. Você também é conselheira na Fundação Darcy Ribeiro, e eu espero que o presidente da Câmara, passado esse período eleitoral, acolha, deixe tramitar o nosso projeto, que é exatamente para valorizar as práticas educacionais no município do Rio de Janeiro. A gente não tem um prêmio, uma comenda, uma medalha do Rio de Janeiro. Do município do Rio de Janeiro para os profissionais de educação que ajudam a gente a caminhar com esse sonho, com essa utopia de uma sociedade igualitária, né? Então, professora, eu queria agradecer a sua presença, convidar para você voltar mais vezes, porque acho que a gente tem muita coisa para conversar. Eu fui professora quando você estava na Secretaria de Educação, foi minha secretária, de quem eu tenho grandes memórias, boas, grandes memórias. Então, obrigada por você ter vindo aqui, acolhido nosso convite. O podcast em defesa da educação, é isso que a gente pretende trazer para a sociedade, essas discussões que a sociedade, talvez, os profissionais de educação, os pais e mães de crianças não tenham tido tanta oportunidade de conhecer a história da nossa educação, né, no Rio de Janeiro, e a importância da nossa educação. E eu quero parabenizar vocês por essa ideia, né, desse prêmio Darcy Ribeiro, lembrando, inclusive, que esse ano também é o centenário da Berta Ribeiro, que foi uma figura extraordinária, também uma antropóloga maravilhosa, e mostrar que esses prêmios, eles servem também como uma defesa, às vezes para absurdos. Professora Lia Faria, muito obrigada. Volte mais vezes. Vamos continuar aqui esse papo maravilhoso sobre educação. Muito obrigada, professora. Ótimo.